no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A equipe de transição do governo Lula se antecipou para expressar uma preocupação com o impacto dos gastos com gasolina e diesel no orçamento doméstico, familiar e comercial e pediu que a atual diretoria da Petrobras liberasse informações sobre a fórmula de reajuste dos preços dos derivados de petróleo. Foram 3 pedidos apresentados, mas apenas um, justamente o que trata sobre os preços que a estatal decidiu atender. E, nesse caso, com uma observação: os documentos serão entregues desde que os integrantes da equipe de transição assinem acordos de confidencialidade e comprometimento para manter a informação sob sigilo. Outros 2 pedidos dizem respeito ao plano de investimentos da empresa. A equipe de transição solicitou que o plano seja adiado para depois do dia 1º de janeiro, mas inicialmente houve restrição. A agenda da Petrobras é para o plano ser apresentado nesta quarta-feira. O 3º pedido é para a companhia deixar também para janeiro de 2023 a decisão sobre a suspensão de venda de ativos. Jornalista Luzenor de Oliveira, qual o significado desses pedidos que a equipe de transição fez à Petrobras? A política de reajuste dos preços dos combustíveis é um dos nós que o novo governo precisa administrar? Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte, internauta. Daqui a pouco tem a presença do jornalista Beto Almeida aqui no Bate-Papo Político, mas para antecipar a resposta a esse seu questionamento. Essa informação tem 2 vertentes, uma direcionada à população de um modo geral, ao setor produtivo que precisa do diesel movendo o transporte de cargas em todo o Brasil, assim como a população de um modo geral, principalmente para quem tem carro movido a diesel ou a gasolina e, naturalmente, no conjunto da população que sente também o impacto do aumento do preço dos combustíveis. Quando a Petrobras anuncia esse reajuste, isso acaba caindo no bolso de cada um de nós. Então, essa preocupação antecipada da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva faz todo sentido e retrata prudência. Afinal, todos nós estamos na expectativa sobre o comportamento da política de preços da Petrobras. Nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos, especialmente em 2021 e 2022, a disparada do preço dos derivados de combustíveis, dos derivados de petróleo, melhor dizendo, tivemos a redução de encargos sociais, de tributação sobre o diesel, sobre a gasolina, mas pouco isso refletiu na vida da população, embora para quem tem carro movido a gasolina, o impacto tenha sido maior. Mas se você observar, Marcos Furlan, ao longo desse período, principalmente para quem usa veículo movido a diesel, as contas continuaram altas e também altas para quem dirige caminhões, para quem é proprietário desses veículos e para as empresas que passaram a cobrar mais pelo frete. Lembre-se que um dos motivos de protesto dos caminhoneiros na virada do governo Michel Temer para o governo Lula era justamente um maior controle do preço do diesel, do preço do combustível administrado pela Petrobras. É por essa razão, para controlar esses preços, que a equipe de transição já antecipa para solicitar à Petrobras o fornecimento dos critérios, das regras, das normas adotadas para definir o preço do diesel, o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina. Qual é a influência dos fatores externos para a definição dessa política de preço? Nós temos aí o preço do barril de petróleo controlado, ou seja, nesses últimos meses nós poderíamos ter tido uma redução do preço do combustível, do diesel e da gasolina, se baseado nesse critério da paridade do preço do dólar, porque o dólar, embora tenha aumentado, mas o barril de petróleo lá fora caiu o valor. Então, a equipe de transição do governo Lula já começa a ter essa preocupação para, recebendo essas informações, logo no início de janeiro, anunciar
quais medidas serão adotadas em relação ao preço dos combustíveis. Claro que nós não queremos, Marcos Furlan, preços mais elevados, nós queremos que os preços sejam mais compatíveis com a nossa realidade e que não haja tantos aumentos como tivemos nos últimos tempos, com o impacto na vida doméstica, no orçamento doméstico, no orçamento das empresas. É um nó que o governo Lula precisa desatar e a equipe de transição, nesse momento, já cuida desse aspecto. Quando eu falo assim, que essa notícia tem duas vertentes, uma diretamente para os consumidores, para a população, e a outra vertente dessa informação é dirigida ao mercado, que fica na expectativa sobre a venda de ativos da Petrobras e, ao mesmo tempo, a política de novos investimentos, porque o governo do presidente Lula já tem também uma filosofia de que, por exemplo, a Petrobras não deve distribuir dividendos na mesma proporção que aconteceu nos últimos anos no governo do presidente Bolsonaro, para os acionistas. É interessante essa questão porque quem comprou ações da Petrobras naturalmente quer a remuneração e o governo Lula vai mudar o foco, vai mudar essa interpretação e essa forma de remunerar os acionistas da Petrobras, sejam pequenos, médios ou grandes acionistas. Luzenor, e sem dúvidas que desses 3 pontos aí, um dos que mais mexem com o conjunto da população é o preço dos combustíveis, né? O valor do combustível. Se tiver aumento, são grandes as implicações políticas, econômicas e eleitorais. E o caminho para desatar esse nó, jornalista Luzenor de Oliveira? Já nos antecipamos para falar sobre esse impacto, né? Que quando nós falamos sobre o preço do combustível, mexe mais com o bolso dos brasileiros, mexe mais com o orçamento doméstico. O governo vai ter certamente uma tendência política, além do fator técnico, para administrar, para gerenciar a política de preços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa de economia mista, melhor dizendo, tem como maior acionista a União e tem também acionistas da iniciativa privada. Então a Petrobras vai jogar com esse olhar político na gestão do presidente Lula e sem esquecer as regras de mercado, as regras internacionais, nacionais e internacionais de mercado, ou seja, tem que dar satisfação a quem comprou ações, a quem investiu, a quem é sócio da empresa. Mas certamente a empresa vai ter esse viés político. O governo do presidente Lula vai sim direcionar também a política de combustíveis para esse contexto político e pré-eleitoral, respondendo a sua pergunta, justamente de desatar o nó para evitar que nós tenhamos preços elevados, com consequências danosas à economia e também à imagem de quem está naquela cadeira no Palácio do Planalto. Ou seja, Marcos Furlan, técnica e política para preservar a capital eleitoral nessa nova fase da Petrobras. Bom, mudando de assunto agora no bate-papo político, embora falando de pautas que nascem em Brasília e têm repercussão aqui no Ceará. Agora a gente fala sobre o piso da enfermagem, que é outro nó que está ficando para 2023, jornalista Luzenor de Oliveira. Vamos chamar o repórter Carlos Alberto, que ele traz a informação sobre essa polêmica do piso salarial dos profissionais da enfermagem. O mês de dezembro está chegando. E na agenda política, a luta dos profissionais da enfermagem para o cumprimento da lei que instituiu o piso salarial da categoria. O piso está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que seria votado um projeto de lei para definir as fontes de financiamento do piso salarial. Mas até o momento a pauta com essa votação está indefinida, enquanto lideranças das entidades da enfermagem abrem as portas para conversas com integrantes da equipe da transição do governo Lula sobre a pauta de reivindicações da categoria. A lei número 14.314/2022 estabelece pagamentos de pelo menos R$ 4.750 por mês para enfermeiros. Técnicos de enfermagem, por sua vez, devem receber no mínimo 70% desse valor, o equivalente a R$ 3.325. Auxiliares de enfermagem e parteiras têm de receber ao menos 50% desse valor, o equivalente a R$ 2.375.
O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, integrante da equipe de transição, prometeu cumprir a promessa de campanha do presidente eleito Lula e incluir no relatório de diagnósticos do setor o financiamento do piso salarial no plano de governo do novo Ministério da Saúde. Independente dessa agenda com o novo governo, os profissionais da enfermagem esperam que, em dezembro, seja aprovado o projeto que aponta uma solução para o pagamento do piso salarial. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É um abacaxi que precisa ser descascado pelo Congresso Nacional porque está tramitando no Senado o projeto que disciplina a origem do dinheiro para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. O Carlos Alberto citou que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial à iniciativa privada. Os hospitais privados e filantrópicos alegam que não tem dinheiro para pagar essa conta. A lei continua descumprida, continua na gaveta e há uma expectativa que ainda neste ano o Senado sinalize com a aprovação desse projeto de lei, dessas mudanças na legislação que permitam ao poder público, estados, municípios, pagarem a conta do piso salarial, com dinheiro sendo transferido para a União. E quanto à iniciativa privada, uma das ideias é a desoneração da folha de pagamento salarial, ou seja, redução dos encargos sociais para permitir que hospitais privados e filantrópicos paguem o piso salarial da enfermagem. E para finalizar, Marcos Furlan, eu tenho mais um minuto, quero registrar que a governadora Isolda Sela esteve nessa terça-feira em Brasília, assinou um empréstimo internacional do valor de 60 milhões de dólares para obras de saneamento básico em praias do interior do Ceará. São pelo menos 9 praias em 7 municípios. Eu quero que a Camila nos proporcione aí as boas imagens de praias a serem beneficiadas com essas obras do saneamento básico, né? Com esse dinheiro que sai de um empréstimo internacional assinado nessa terça-feira pela governadora Isolda Sela. Serão beneficiadas praias do litoral leste e oeste. Nessa lista estão as praias de Guajiru e Mundaú em Trairi, Baleia em Itapipoca. Esse sol, Camila, que você coloca neste momento sobre o litoral é na praia de Frecheiras, no município de Trairi, na região do litoral oeste. Tem também a praia de Baleia em Itapipoca, Icaraizinho de Amontada, Preá em Cruz, Vila de Jericoacoara, Barra em Fortim e Praia das Fontes e Morro Branco em Beberibe. São 60 milhões de dólares, quase 285 milhões de reais a serem investidos em obras de saneamento básico. Lembrar que nesse valor tem uma contrapartida de 20% do governo do estado. Então, esse contrato de empréstimo internacional com a CAF, né, que é a Corporação Andina de Fomento, está assinado e a partir de agora o governo do estado vai cuidar das licitações para as obras serem realizadas, dando um ganho aí como atrativo para os turistas e significando também mais saúde para a população dessas localidades. Quero finalizar, antes da chegada do Beto Almeida, mais uma vez, Camila, para os ouvintes, internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora, desfrutar dessas belíssimas imagens do nosso litoral. Essa do sol no finalzinho da tarde, da praia de Flecheiras, Camila, é sensacional essa imagem, não essa imagem aí, embora seja de Flecheira. Pronto, essa daí, Camila. Eu vou me despedindo aqui, chamando o jornalista Beto Almeida e deixando você com água na boca para pisar o pé nas areias de Flecheira, Mundaú e Guajiru. De lá, daqui a pouco eu mando foto, viu, Camila? A você, ouvinte internauta, bem-vindo, jornalista Beto Almeida. Um grande abraço.